Bem-vindo aos estudos de legislação de trânsito. Na aula de hoje trataremos da sinalização de trânsito. Muito bem, sinalização de trânsito. Ora, conjunto de sinais e cores que tem o objetivo de organizar a via aberta à circulação para que todos os condutores, todos os usuários da via pública terrestre possam se orientar e, a partir desta orientação, utilizar estas vias de forma segura. Ora, não outro objetivo senão o de evitar acidentes e garantir o espaço e a forma do uso de cada setor da via pública, seja a calçada, a faixa de rolamento, bem como os parques, jardins, passeios, ciclovias, etc. Bem, como eu falei, esse conjunto de sinais busca esta organização, mas nós não devemos nos ater somente a esta sinalização, mas o padrão das cores. Devemos lembrar também que dentro do contexto de sinalização de trânsito, temos ainda que considerar os gestos do condutor, os gestos do agente de trânsito, bem como temos que observar no contexto da sinalização de trânsito sempre os sinais sonoros, ou seja, os apitos que o agente de trânsito utiliza e de que forma utiliza a fim de ordenar o mesmo. Bom, quando tratamos de sinalização de trânsito, obrigatoriamente devemos nos ater aos artigos que estão entre o artigo 80 e 90 do Código de Trânsito, no capítulo que trata da sinalização de trânsito. Somar a este, o objetivo deve ser sempre olhar para o anexo 2º do Código de Trânsito brasileiro. O anexo 2º do Código, ele é regulamentado através de uma resolução do CONTRAN. A resolução de número 160 do CONTRAN acabou por aprovar o conjunto de sinais, cores, bem como dispositivos e mais gestos de agente, gestos de condutor e sinais sonoros, então em um grande conjunto chamado anexo 2º, que ainda que se cite aqui que o mesmo está fazendo parte do código a partir de uma aprovação de uma resolução, obrigatoriamente há que se entender que o anexo 2º é parte do Código de Trânsito. Bem, sendo parte do Código de Trânsito, evidentemente nós temos que observar notadamente algumas questões relativas à sinalização de trânsito para não ser surpreendidos nas provas. A primeira circunstância que chamamos a atenção, ela está lá nas normas de circulação e conduta, no seu artigo 51, que estabelece uma obrigação de sinalizar vias internas pertencentes a condomínios com unidades autônomas. Então, ali, num local onde se tem, em tese, vias particulares, porque elas estão dentro de uma propriedade particular, ainda que não se preocupe na fiscalização do trânsito efetivo dentro desse arruamento particular, obrigatoriamente o Código impõe uma obrigação de sinalizar de acordo com os preceitos estabelecidos no anexo 2º. Ali, então, ainda que o espaço particular exija do seu proprietário a colocação da sinalização às suas expensas, ou seja, o ônus é do proprietário daquele arruamento interno, digamos assim, ele ainda assim tem que respeitar o que está estabelecido no Código de Trânsito brasileiro. Então, essa é a primeira condição. A segunda observação
diz respeito a uma inovação no Código de Trânsito a partir do ano de 2016, numa das grandes mudanças ocorridas no Código até então, de que há uma única situação onde se fiscaliza trânsito dentro de um local, ainda que se tenha circulação pública, esse local é um espaço particular. Via de regra, como eu já havia falado para vocês, nos arruamentos, nos estacionamentos, nos espaços particulares, não há que se falar em aplicação da lei de trânsito no que diz respeito às infrações administrativas, exceto em uma única situação, naquela em que os agentes de trânsito dos órgãos municipais, então os agentes municipais de trânsito, fiscalizarão as vagas reservadas a idosos e a portadores de deficiência, notadamente dentro dos estacionamentos particulares de uso coletivo. Pensou no estacionamento de um shopping center, pensou no estacionamento de um supermercado, há que se correlacionar a obrigação de colocar a sinalização de estacionamento reservado, utilizando a cor azul, que delimita esses espaços para estacionamento especial para idoso e estacionamento especial para portador de deficiência. E nesse caso, haverá a fiscalização com lavratura de auto de infração, se assim for constatada a infração. Lembrando que os únicos veículos que podem estacionar nessas vagas são aqueles que se credenciam antecipadamente junto ao órgão executivo municipal de trânsito e, uma vez comprovada a condição da idade para idoso, a condição da restrição de deslocamento ou qualquer outra restrição em função de uma deficiência física, e aí recebe uma credencial. Essa credencial deve ser sempre aposta no painel do veículo quando ele estiver fazendo uso dessas vagas. Essa é a única condição que não impõe-se uma lavratura de auto de infração ou não se impõe a verificação de uma conduta infracional dentro da legislação de trânsito. Bem, então estamos falando de sinalização. Eu chamei a atenção de que em uma circunstância especial há que se colocar uma sinalização especial e há que se ter fiscalização, ainda que dentro de estacionamentos privados abertos à circulação pública, o que se diferencia de espaços privados que devem respeitar a legislação de trânsito e devem colocar, né, ao seu ônus, devem colocar a sinalização dentro desses arruamentos de condomínios. Feita esta consideração, partimos agora para o capítulo 7º, ali a partir do seu artigo 80, e ele vai trazendo várias regras que devem ser observadas. O que não pode ser esquecido para quem vai fazer uma prova de concurso. Bem, primeiro, a sinalização de trânsito, ela é obrigatória antes de abrir uma via para a circulação pública, e ela é obrigatória mesmo numa via que já esteja aberta à circulação pública e que porventura passe por algum tipo de obra. Então, a condição para uma via terrestre aberta à circulação pública estar efetivamente em uso, ou seja, aberta à circulação, é justamente que ela esteja com a sinalização horizontal, a sinalização vertical adequada às condições daquela via. Essa é a primeira situação. Ali, nessa colocação de sinalização ao longo da via, deve ser observado que ninguém pode apor, pendurar, grudar, colocar sobre a sinalização de trânsito qualquer tipo de dispositivo,
seja de propaganda, seja de qualquer objetivo, ninguém pode colocar algum tipo de anteparo na sinalização de trânsito. De imediato, constatada a irregularidade, devem ser retirados os equipamentos ou dispositivos e notificado o infrator. Bem, existem situações que o infrator não é conhecido. Então, desde logo, o próprio órgão de trânsito deve providenciar a retirada, seja de painéis, seja de legendas, seja de cartazes ou qualquer outra coisa. Então, sempre a sinalização de trânsito deve estar livre de qualquer dispositivo. Ainda, deve-se lembrar que é proibido colocar ao longo da via pública qualquer dispositivo de publicidade que possa causar confusão aos usuários da via pública. O dispositivo, por exemplo, um painel luminoso, um dispositivo que sobrepõe as cores em relação às cores da sinalização de trânsito. De imediato, eles vão ser retirados, de imediato fica a condição de proibição ao uso desses dispositivos. Então, para a tua prova, você deve chamar a atenção de qualquer objeto, qualquer dispositivo que cause confusão ao usuário da via, seja ele condutor, seja ele o pedestre, enfim. A condição é que a sinalização possa ser observada, possa estar visível a todos os usuários, tanto no horário diurno quanto no horário noturno. Além disso, há que se observar ao longo da colocação da sinalização de trânsito uma preocupação de que ela esteja exatamente em acordo com o que está estabelecido no anexo 2º, e aí, nessa condição, há que se pensar assim, que nós temos aquela regra de uniformidade, de padronização. Pouco importa a via ou a localidade do país, ela vai estar sempre igual a toda e qualquer outra via aberta à circulação no território brasileiro. Lembre-se disso. Então, essa padronização, ela é muito importante para que, independente da região em que o condutor se encontre dirigindo, ele saiba reconhecer a sinalização de uma mesma forma. Muito bom. Além dessas condições, há que se lembrar que é obrigação do Estado sempre manter todas as vias abertas à circulação dentro de uma condição efetiva de sinalização visível e em boas condições de legibilidade, em boas condições de visibilidade, e com isso vem a chamada responsabilidade objetiva do Estado. Então, a obrigação de sinalizar e de oferecer segurança na via pública é sempre do órgão de trânsito. Concomitante a isso, nós temos que observar que, além de oferecer uma via sinalizada e segura, cabe ao Estado a responsabilidade de observar que, se houver uma situação de erro, uma situação de falta de sinalização, em nenhuma hipótese há que se falar em infração de trânsito. Então, a falta de correção ou ainda a falta de sinalização acarreta a impossibilidade do órgão de trânsito lavrar qualquer tipo de auto de infração. Nessa situação, o agente pode ainda incorrer no erro de lavrar o auto de infração? Sim,
Ainda, desta forma, uma vez percebido que naquele local não havia sinalização, ou que naquele local a sinalização estava errada, obrigatoriamente cabe ao órgão de trânsito, de ofício, arquivar o auto de infração. Então, nós observamos uma necessidade de boas condições de visibilidade e legibilidade, que a sinalização não tenha qualquer tipo de interferência por parte de qualquer tipo de dispositivo ao longo da via pública, seja por luzes, seja por alguma coisa que ficou sobre a sinalização ou algum anteparo que encobriu a sinalização. Há que se ter uma condição de padronização para colocar a sinalização ao longo da via pública. Mais que isso, o órgão de trânsito deve se certificar que a sinalização está adequada antes de abrir uma via para a circulação. Além disso, o órgão de trânsito deve observar que a sinalização esteja adequada, mesmo numa via que por algum momento teve o trânsito interrompido por condição de obras. E com essas observações, você agora passa a entender que existe algumas situações bem pontuais para efeito de prova e para que você se dê bem numa questão que trate de sinalização de trânsito. A primeira delas é você entender que existe uma ordem de prevalência dentro da sinalização de trânsito. Essa ordem de prevalência, o próprio código estabelece. Eu vou fazer aqui no quadro um pequeno resumo para você não esquecer mais a ordem de prevalência da sinalização de trânsito. Então, acompanha comigo, nós vamos estabelecer aqui a ordem de prevalência. Essa condição você vai localizar no artigo 89 do Código. Nós estamos falando de ordem de prevalência da sinalização. Muito bem. Então, não esqueça que a ordem é a seguinte, aqui representada pela gloriosa PRF, estou colocando um bonezinho para você lembrar que as ordens emanadas do agente de trânsito, elas se sobrepõem a qualquer sinalização ou qualquer semáforo que esteja colocado ao longo da via pública, tá? Então vamos lá. Então, numa ordem de prevalência aqui, vamos fazer uma ordem decrescente para você não errar na tua prova. O agente de trânsito se sobrepõe ao semáforo. Isso quer dizer o quê? Temos lá uma determinada via pública aberta à circulação. Vamos imaginar que é uma via urbana e em decorrência de um acidente de trânsito, o trânsito ficou parado ou congestionado em determinada via, enquanto que o trânsito está livre numa via que cruze por esta, certo? Muito bem. Independente, então, da troca semafórica das cores verde ou vermelha, que autorizam a seguir ou obrigam a parar, o agente de trânsito procura dar a fluidez à via transversal a essa. Ali não se encontra um trânsito parado e com isso, então, ele ignora as mudanças semafóricas e ele, agente de trânsito, impõe o ritmo de liberação do fluxo de veículos em cada via. Esta é uma hipótese. Então, lembre-se, o agente de trânsito se sobrepõe ao semáforo. Vamos do raciocínio agora. Muito bem. O agente de trânsito se sobrepõe ao semáforo
e o semáforo se sobrepõe aos demais sinais de trânsito. Eu vou colocar aqui para exemplificar uma placa de regulamentação, indicando velocidade máxima aqui. Claro que a título ilustrativo. Muito bem, isso quer dizer o quê? Que o agente de trânsito se sobrepõe ao semáforo e ele se sobrepõe a placas de regulamentação. Ora, os sinais de trânsito, então, eles, na ordem de gradação, são o terceiro a ser observado. Quer dizer o quê? Que o agente pode autorizar por um determinado momento o descumprimento de uma dada sinalização. No meu exemplo ali, eu coloquei uma placa de regulamentação do tipo R19, uma placa de velocidade. Isso implica, então, a uma liberação de uma velocidade maior do que aquela que está estabelecida na placa a partir da ordenação do agente de trânsito. Beleza? Tranquilo? Muito bem, vamos voltar lá. E por último, na ordem de prevalência dos sinais, nós vamos colocar aqui o livrinho do Código de Trânsito para indicar que o Código de Trânsito, nessa ordem de prevalência, ele é o último a ser respeitado. Muito bem, então vamos lá. Pode um agente de trânsito ordenar que o condutor de determinado veículo estacione na contramão de direção para ser fiscalizado? Sim ou não? Sim. Vejam, o agente de trânsito, ele tem prevalência sobre os demais sinais, semáforos, sinais e código de trânsito. Pode um agente de trânsito desprezar a mudança semafórica para a ordenação do trânsito? Sim ou não? Sim, ele pode impor, né, a ordenação do trânsito, se assim for necessário. Bem, lembrem-se então que na ordem de gradação o semáforo se sobrepõe a qualquer outra sinalização. Eu exemplifiquei com uma placa do tipo R19, que é uma sinalização vertical, mas nós poderíamos estar falando de uma sinalização horizontal, uma pintura sobre o pavimento. E lembrem-se que o agente de trânsito, o semáforo e as placas, nesta ordem, se sobrepõem às ordens impostas na disposição do texto legal. Então, lembrem-se, as regras gerais estão no Código de Trânsito Brasileiro e elas vão servir como um caráter suplementar àquilo que não está sinalizado. No nosso exemplo, estávamos falando aqui de uma placa de velocidade do tipo R19 e, nesse caso, se não houver a placa que impõe a velocidade máxima, devemos observar os artigos 60 e 61 do Código que estabelecem lá as velocidades máximas quando não tem sinalização. Aí, nós vamos ter lá estabelecido a velocidade máxima para cada tipo de via, conforme o caso. Perfeito? Então, essas observações são importantíssimas e não devem ser esquecidas. Vamos um pouquinho mais adiante agora e vamos tratar especificamente da sinalização de trânsito. Nós podemos ter a sinalização vertical, que são placas apostas ao lado das faixas de rolamento da via pública ou ainda na parte superior da faixa de rolamento. Nós temos a sinalização horizontal, que são as pinturas ao longo da via. Cada cor vai indicar uma determinada informação para o condutor e nós temos que levar em conta, como eu falei, os gestos do agente, os gestos do condutor. Estes estão colocados no anexo 2º com
a figura e inclusive a descrição de cada conduta. E esses devem ser observados pelos senhores. Bem, nós vamos nos ater aqui aos sinais sonoros. Os sinais sonoros, e você pode fazer um quadrinho aí. Então, estamos tratando dos sinais sonoros, popularmente conhecido como o apito do guarda, tá? Então, nós temos lá no anexo segundo, em seu item 7, 3 tipos de sinais sonoros. Um silvo breve, 2 silvos breves e um silvo longo. O que você não pode esquecer? Um silvo breve. Siga 2 breves. Pare. Um silvo longo. Diminuir a marcha. Bem, do ponto de vista pedagógico, você trata então de guardar a informação. Um silvo breve traz a obrigação do seguir. Aí você lembra, você como condutor na via pública, quando o agente de trânsito está lá com o apito, ele dá um pequeno apito e faz o gesto para que o trânsito siga. Pri, pri, pri. Lembre-se que o agente, quando ele quer dar a ordem de parada, ele vem com 2 silvos. Às vezes ele usa o primeiro um pouquinho mais longo. Pri, pri, e sinaliza a parada da marcha. E por último, temos aí a situação de um silvo longo e normalmente o agente vai fazer com o braço estendido no plano do ombro, indicando a diminuição da marcha. E esses são os 3 tipos de sinais sonoros que devem ser observados pelos senhores. Muito bem, dito isso, nós vamos nos ater agora a observar a sinalização vertical. A sinalização vertical, ela se divide em sinalização de regulamentação, sinalização de advertência. Notadamente, essas são as mais importantes aí para o nosso conceito de prova, tá? Temos outro tipo de sinalização vertical, que são sinalizações complementares, informações de distâncias, de localidades, de atrativo turístico. Nós vamos nos ater, nesse nosso estudo, somente à sinalização de regulamentação e sinalização de advertência, que tem características bem específicas. Acompanha comigo no quadro. Quando tratamos, então, de sinalização vertical, você deve lembrar que ela se divide notadamente em sinais de regulamentação e sinais de advertência. Qual é a diferença? Sinalização de regulamentação, ela está impondo aí a um condutor uma obrigação de cumprir ou de proibição. Então, você pode trazer aqui que a sinalização de regulamentação, ela é imperativa, ela é uma ordem. Bom, a sinalização de regulamentação, então, ela vai colocar condição, vai impor proibição, obrigação ou restrição. Enquanto que a de advertência, ela é uma sinalização de alerta. O objetivo dela é chamar a atenção para condições
perigosas. Ora, vamos dizer então que a sinalização de regulamentação, ela determina uma regra de trânsito e o seu descumprimento pode ter como consequência o cometimento de uma infração de trânsito. Enquanto que a sinalização de advertência, ela se impõe a chamar a atenção em relação ao perigo. Esta, então, informa o condutor que ele deve ter mais atenção em determinados aspectos que se apresentem na via pública. Entretanto, aqui, na sinalização de advertência, não há que se falar em uma situação que gere infração de trânsito. Volta no raciocínio agora na tela comigo. Quando estou falando de sinal de regulamentação, via de regra, a maior parte das placas, elas se apresentam com uma forma circular, com o fundo na cor branca, a orla na cor vermelha e a mensagem que ela indica na cor preta. Lembrando aqui que nós estamos falando de uma placa de regulamentação, no caso aqui, a placa R6B, que autoriza o estacionamento regulamentado. Muito bem. Então, a maior parte das placas de regulamentação tem a forma circular. Chamo a atenção para as placas de regulamentação do tipo R1 e R2. A placa R1, um octógono na cor vermelha, com o dístico ou a palavra pare em branco no centro. A placa R2, um triângulo na cor branca, com a orla na cor vermelha. Placas de regulamentação do tipo R1 e do tipo R2. A R1 indica parada obrigatória, enquanto que a R2 indica para se dar a preferência. Muito bem. Elas são placas diferentes? Sim. A placa R1 é o mesmo que um sinal vermelho, enquanto que a placa R2, ela não tem esta informação. A placa R1 obriga a se parar na linha de retenção, enquanto que a placa R2 dá a informação que você deve diminuir a velocidade, se perceber um veículo cruzando pelo fluxo, aí sim parar. Caso contrário, se nenhum veículo estiver cruzando pelo fluxo, retomar a marcha e seguir viagem. Vejam, tanto a placa R1 quanto a R2 devem ser observadas, porque elas são diferentes de todas as outras. Uma delas, a placa de parada obrigatória R1, leva o seu descumprimento a uma infração de natureza gravíssima, que é o mesmo que ultrapassar o semáforo na cor vermelha. Enquanto que a placa do tipo R2 dê a preferência, o caso de descumprimento da sua ordem vai impor aí uma infração de natureza grave, correto? Então, essa atenção deve ser observada na hora de fazer sua prova. Muito bem, enquanto que nas placas de advertência, a forma da mesma, via de regra, é um quadrado. Entretanto, observe que esse quadrado é colocado ao longo da via com um dos seus vértices na posição vertical. Então, para quem olha, a placa de advertência,
ela passa a ficar na forma de um losango. Tá? Losango. Lembre-se, né? É um quadrado cujo um dos seus vértices está na posição de diagonal, então te leva aí uma informação como se fosse um losango. E as placas são todas na cor amarela, com a informação na cor preta. Chamamos a atenção das placas de advertência para que você observe, notadamente, que nós temos 3 placas que têm um formato diferente de um quadrado ou de um losango, né, considerando a posição do vértice, consideradas placas de advertência. A placa de advertência de sentido único, a placa de advertência de sentido duplo e a placa de advertência chamada Cruz de Santo André. Essas 3 placas, elas têm um formato completamente diferente das demais placas de advertência. Enquanto que as 2 primeiras orientam o fluxo de veículos, a terceira vai ser colocada sempre antes de uma linha férrea, antes de uma passagem de nível. E observe que na parte inferior da mesma sempre vai estar observada a quantidade de linhas que cruzam. No meu exemplo aqui, uma linha sendo cruzada. Então, não esqueça que nós temos 3 formas diferentes de placas de advertência. Regra geral, elas são na cor amarela, com a informação em preto. Uma única exceção ocorre no que diz respeito a placas de advertência. A sinalização de obras sempre vai trazer a placa na cor laranja, e isso não deve ser esquecido. As placas que chamam a advertência, as situações de advertência para as circunstâncias onde estão ocorrendo obra, sempre vai ter colocado a cor laranja ao invés da cor amarela no seu fundo. E para finalizar, relembrando que no que diz respeito à sinalização horizontal, nós temos 5 cores a lembrar, as 5 cores a saber. A primeira delas, a cor branca. A cor branca indica, uma pintura na cor branca, indica mesmo sentido. Então, eu estou seguindo numa via onde as faixas estão divididas, cada faixa de uma via na cor branca, ela está me informando que todas as faixas são no mesmo sentido de direção. Ou ainda, a cor branca pode autorizar determinado espaço de estacionamento, por exemplo, né? Sempre que tivermos a cor branca delimitando um espaço, ele está autorizando o estacionamento. Enquanto que a cor amarela vai indicar fluxo de sentido oposto, então 2 faixas divididas pela linha amarela traz a informação de que naquele local nós temos duplo sentido de direção. Com relação às demais cores, nós vamos ter a cor vermelha, que notadamente vai impor aí a sinalização das áreas destinadas a ciclovias ou ciclofaixas. Então, para a tua prova, você correlaciona a cor vermelha com bicicleta ou ciclos, que o código define bicicletas também como ciclos. A cor vermelha é utilizada em uma única outra situação, que seria para indicação de cruz em placas que sinalizam estacionamento em frente de farmácias, por exemplo, ou hospitais. Mas normalmente ela traz outras informações. A cruz vermelha é colocada para indicar que ali existe uma situação onde podemos prestar socorro, tá? Visto isso, sempre guardar que a cor azul
delimita os espaços de estacionamento para para aquelas vagas reservadas de idosos e de portadores de deficiência. E por último, a cor preta, que é utilizada normalmente para realçar as demais sinalizações ou ainda para encobrir uma sinalização anterior a partir de uma mudança. Imaginemos que uma via de sentido duplo de direção, ela está dividida com uma linha na cor amarela, então dois sentidos opostos de fluxo e por algum momento essa via muda o seu sentido e se torna em sentido único. Então o órgão de trânsito vai apor uma pintura preta sobre aquela divisão amarela e vai ali então pintar a divisão de faixas da cor branca. Então a cor preta é utilizada como com o objetivo de realçar ou de modificar uma sinalização anterior. Bem, o que tínhamos para chamar a atenção para efeito da tua prova no que diz respeito à sinalização de trânsito, a gente trouxe nesse nosso encontro. Quero alertá-los que não podemos deixar de revisar o anexo primeiro como um todo. Ele é bastante extenso e evidentemente, né, que se for para fazer escolhas, eu vou escolher dominar sinalizações de regulamentação e de advertência e as cores da sinalização vertical. Depois posso aumentar o meu conhecimento olhando para as demais placas e os demais tipos de sinalizações que podem ser colocados ao longo da via pública. Bons estudos e até a próxima!